Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender como que esses filmes hollywoodianos da Disney são carregados de mensagens subliminares. Nós estamos falando de John Carter e eu tenho mais do que 240 fotos carregadas de mensagens subliminares o tempo todo dentro desse filme. Nós temos Hollow Earth, Terra, Parará-Pururu plana, domo, pilastra de sustentação da Terra. Nós temos os intramundos, que são outros planetas de criação de Deus, tá bom? Nós vamos falar um pouco disso por aqui. É recheado de mensagens subliminares, portais, reptilianos. Então nós temos muita informação relevante nesse filme aqui, as quais eu vou trazer para você, tá bom? Eu peço para você deixar o seu like. Essa é a semeadura do canal para que mais pessoas possam receber o conteúdo. Peço para deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e se quiser conhecer o meu trabalho, quiser o meu contato pessoal, tem o meu curso, tem um link aqui embaixo, está tendo 50% de desconto e eu ensino para você até onde vai a toca do coelho. Se você gostar, tem um link aí na descrição. Eu vou passar para a tela do computador agora para você poder ver esse filme aqui, tá? Recapitulando de forma breve e rápida, nós estamos falando de um filme que se trata de uma viagem de um homem a Marte. Mas Marte não é um planeta seco sem vida, mas sim com vida. Aí fala, assim você conhece e chama de Marte, planeta vermelho sem vida, mas você não conhece Marte. Então, o filme aparentemente fala que é Marte, mas a gente pega, por exemplo, aqui as referências subliminares do filme, está se falando de Hollow Earth, de viagem ao centro da Terra, tá? E nós paramos aqui justamente nessa imagem aqui, tá? Dos níveis de base militares, né? Uma especulação, mas agora a gente está nessa parte aqui, onde simplesmente existe o conflito americano. O filme mostra isso, o conflito americano entre os índios, tá? E os caras que eram da civilização. Eles queriam, todo momento, dizimar os índios dos Estados Unidos. Agora, por que os americanos queriam dizimar os índios? Porque os índios sabiam demais, né? Parece aquele cara que simplesmente vive na floresta lá, que não vive na cidade com os outros. Parece que ele realmente sabe a verdadeira história do mundo, né? Então, tem esse conflito. Esse cara aqui, ele foge com outro rapaz desse aqui, né? Você tem que ver o filme para você entender. E aí, quando ele tá para se perder, os índios veem essa marca, né? Nas montanhas, é como eu digo para você, é nas montanhas que estão as aberturas de portais, nas montanhas que estão as portas para o submundo, tá? Ou nas pirâmides do Egito. E quando os índios veem essa marca, os índios fogem. Esses índios aqui, quando eles veem essa marca, eles fogem. Aí esse cara aqui, que é o contexto, o ator principal do filme, ele começa assim, a entrar para essa montanha, para poder ver por que os índios fugiram. Ele estava procurando por ouro. E aí ele encontra o ouro que ele queria, né? Só que ao mesmo tempo que ele encontra o ouro, existem os guardiões. Eu já até mostrei uma reportagem aqui, vou falar isso brevemente, deve ter uns 4 meses que eu trouxe isso para o canal. Dois garotos começaram a brincar na frente de uma caverna. 2 garotos, mais ou menos de uns 11, 12 anos. Aí eles tinham uma câmera fotográfica e existia um boato que a caverna era amaldiçoada, ok? E aí o que aconteceu? Um desses garotos começou a ficar mais ou menos na entrada da caverna, tirava foto e saía correndo. E o outro garoto fazia a mesma coisa. Aí, com o passar do tempo, eles foram perdendo o medo da caverna. Porque a caverna era amaldiçoada, só que eles chegavam na beirada, lá não acontecia nada. Aí teve um garoto que falou assim, ó, eu vou descer essa caverna e vou bater foto lá. E você vai ver que não tem nada, que esse é um boato. Os 2 garotos, tá? Por isso que eu falo, você que é pai, olha pro teu filho o que ele está fazendo. Todos os dias pergunte pro teu filho o que ele está fazendo. Seu filho ou sua filha. Porque se ele estiver se embocando em algum lugar, você tem que saber. É seu dever como pai, tá? Você será cobrado no dia do juízo final se acontecer alguma merda com seu filho. Então o que acontece basicamente é o seguinte, os dois começam essa história. Aí um filho vai lá e desce a caverna com uma câmera fotográfica. Um menino, né? E aí quando ele desce a caverna com a câmera fotográfica, ele solta um berro, que ele estava batendo foto, porque estava escuro e a câmera mandava flash e iluminava. Ele solta um berro astronômico. E aí, simplesmente, o garoto acha que ele estava trolando. Ah, ele está trolando, não sei o quê. O garoto ficou esperando 1 hora, 2 horas, 3 horas, até perceber que o garoto não ia mais voltar. Correu, chamou os pais, não sei o quê, chamou a guarda, desceu um monte de gente pelas montanhas, nunca mais encontrou o corpo do menino. Aquilo que eu falo, são passagens subterrâneas. Mas encontrou a câmera fotográfica. E a câmera fotográfica que encontrou foi um demônio, um monstro de 1 metro, com olhos vermelhos, com coloração branca, parecendo aqueles ETzinhos que você conhece.
Pois é, aí depois que essa história repercutiu, ficou famosa, veio alguém dos Estados Unidos, alguma montanha meia boca lá, e desenhou um monstrinho lá para falar que foram ali. Mas não foi, de fato aconteceu. E aí eu fico para você, não entre, cara, caverna não é lugar para seres humanos. Se já tá na superfície da Terra, na superfície, e o mundo já é uma merda, imagina descer para mais, não queira. E aí ele vai lá, encontra a caverna, tá? Os índios nem se aproximam dela, tanto eu faço, fique com ouro, meu amigo, não quero nem saber desses seres aí não. E aí ele encontra o ouro, esse ser se materializa, assim como eu contei a história para você, e o cara tá felizão com o ouro. Aí esse ser se materializa, porque eu venho falando para você que esse ser aqui é tido no filme como anjos, né? Eles descem do céu por nuvens, eles são como conselheiro, anjos entregando tecnologia aos seres humanos, tá? E aí esses seres, aparentemente, são eles que protegem, tá? As cavernas, né? Os anjos caídos que protegem as cavernas para que os homens não tenham acesso aos intramundos, né? E esse ser, ele se materializa ali, né? Vê que o cara está interessado no ouro e que se ele levar a exploração para aquela caverna, esses seres vão encontrar, não sei o quê. Aí, esse cara aqui, ele quando vai batendo outro cara, nesse cara aqui, eles entram num confronto, evidentemente esse cara aqui morre, né? E esse aparelho aqui, né, é um aparelho de abertura de portais. Dentro do filme chamado They Live, Eles Vivem, lá pro final do filme mostra os aparelhos que eles têm no pulso, que faz com que eles se teletransportem, tá? É falado sobre isso. Aí o cara pega esse lugar, pega esse negócio na mão, e esse objeto faz com que ele se teletransporte para Marte. Só que na verdade não é Marte, é Hollow Earth, tá? E aí ele vai lá e se teletransporta. Curioso fato é o seguinte, aquilo que eu falei no primeiro vídeo, os intramundos estão mais ou menos numa distância entre 80 km para baixo e 80 km para cima. É o que se sabe, não faço nem ideia se é isso, pode ser que seja mais. E aí o que acontece? O cara vai lá para essa parte de baixo, só que ele não consegue andar. Por quê? É como dizem pelos astronautas, que quando você chega numa certa altura nos céus, a gravidade fica quase nula. E aí você fica flutuando. E o que acontece? Nesses lugares que a gravidade não é tão forte, o cara não está acostumado. Aí, o que acontece? Ele vai andar e começa a cair, ele não consegue andar. Aí ele descobre, por exemplo, que ele tem uma super força nesse lugar. Porque como o lugar a gravidade é fraca e a pressão atmosférica é fraca, ele fica com super força nesse local, super velocidade e fica pulando tipo Hulk aí, no Vingadores, tá? Então ele vê, e aí acontece, é isso que eu quero falar pra vocês. Não são superpoderes que é apresentado pela Marvel, pela DC Comics, mas sim ser humano com uma densidade óssea muito grande num lugar que evidentemente a pressão atmosférica é pequena. Você não conhece sobre isso, mas em 1 metro cúbico, 1 metro cúbico, tá? O que é 1 metro cúbico? Imagina uma piscina de 1 metro, tá? Um quadrado de piscina. Em 1 metro cúbico tem 1.000 toneladas de pressão atmosférica, tá? 1.000 toneladas não. 1 tonelada, 1.000 quilos de pressão atmosférica em 1 metro cúbico. É a nossa existência hoje. 1.000 quilos de pressão no metro cúbico. Então, assim, nós estamos num lugar que tem pressão atmosférica. Se você afundar pelo oceano, a pressão vai ficando tão forte que vai esmagando os órgãos, né? E aí acontece, o lugar que ele está não tem tanta pressão atmosférica. E outra coisa, a gravidade, é aquilo que eu falo, devido ao efeito de flip ring, shock ring, que já foi discutido com o David Laponte aqui, que nós trouxemos aqui, fala que quanto mais para baixo a gravidade fica mais fraca e mais para cima também. Mas tudo tem os seus limiares, depois volta a ficar pesado de novo, fica um inferno. E aí acontece, ele está nesse meio termo, abaixo da Terra, num ponto onde a gravidade tem mais ou menos aí 1/3 do peso ou menos, tá? E aí o cara não consegue andar, ele vai caindo, tá? E aí ele começa a andar por esses lugares estranhos, e aí adivinha só, os seres que habitam lá colocam ovos e são verdes, né? Referência aos reptilianos, referência para quem assistiu o vídeo aqui do meu canal de King Kong vs Godzilla, que saiu agora recentemente, que eu fiz uma análise também, que mostra esses seres aí, tá? Aí ele fala, em que inferno de lugar eu estou? Disso é verdade, tá? Porque ele realmente está próximo do inferno ali, tá? E aí, esses seres verdes encontram esse aparelho de teletransporte, esses seres aqui, eles veem aquele homem branco, acham que é algum tipo de animal específico, e aí esse cara aqui não consegue conversar com esses seres. Por quê? Porque são línguas diferentes.
mas depois do lalazinho que esse cara toma, ele consegue conversar. Porque o filme teria que conversar, se ele não conversasse o filme ficaria horrível, né? Então basicamente é o seguinte, aí eles falam, né? Ele fala o seguinte, ó, esse cara aqui é conhecido como Jedi. Aí você fala, de onde é que se originou os Jedi? Não, sério, onde que se originou a história dos Jedi? De homens que... Olha só, o que é um Jedi? Ele pula uma grande altura. Exatamente no subsolo da Terra também pula. Corre numa grande velocidade. Na Terra também, tem super força. Lá nessa retratação desse filme aqui, mostra também armas de energia azul que conseguem, por exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui, que conseguem, por exemplo, cortar as coisas, que é essa arma aqui, ó. Então, a história dos Jedi nada mais é do que simplesmente algum ser lá embaixo que chamava Jedi. Pode ter certeza que é. Esses caras, se eu pegar o filme Star Wars para analisar, que eu tenho certeza que vem dessa história de Hollow Earth. Tenho certeza. Inclusive as naves de Star Wars não são naves do estilo de Steelpunk? Então, é praticamente isso. Então vamos continuar para você poder ver. Aí ele fala que eles são os Tarkas, né? Ou, como muitos vão entender, como subliminar mensagem, Tártaro, submundo. Né? Os gregos tinham cultura de chamar Tártaro não é o inferno. Os gregos tinham o Sheol, tinha o Hades e tinha o Tártaro, tá? Então tinham 3 níveis de inferno que os gregos colocaram lá, sendo o Sheol o inferno e o Tártaro entre o inferno e a terra. E aí esse cara fala o quê? Que eles são os Tarkas, que é o lugar que ele tá, né? E simplesmente é o Tártaro para os gregos, tá? Aí aparece essa mulher, ela não é a deusa desse local, mas eu queria mostrar para você que ela tem a fisiologia de Gaia, uma mulher de cor de terra, porque é a representação da criação dos homens, de grande beleza, olhos azuis de referência aos Nefilins, adornada com ouros, que é o que ele gosta. Então ela é uma expressão perfeita da deusa com D minúsculo Gaia, que era a controladora do submundo. E no filme, essa mulher, ela ganha guerra e ela se torna a controladora de toda Hollow Earth. E aí vem a representação de Gaia, tá entendendo? Então o filme, não sou eu, o filme retrata Gaia perfeitamente, tá? Aí tem o salão, que foi descrito pelo Almirante Bandes, bem parecido com isso aqui. Nós temos o uso, por exemplo, de cristais, tá? Essa menina aqui, ela usa o cristal, ela até fala aqui, ó. Você não viu essa arma, irradia mais intensa, malévola. Eu acabei de analisar o filme Malévola. Por que é mal élfica? O filme é má élfica, maléfica, né? Então o que é mal élfica? É o mal, que é Lúcifer, né? Que teve um processo de hibridização com elfo. Ele é retratado como elfo, um homem alto, branco, né? De uma testa bem comprida, orelhas pontudas, que foi retratado pelo Almirante Bandes como o rei do submundo, que dizia ajudar a Terra quando acontecesse alguma catástrofe, né? E aí, maléfica vem disso, mal e élfico, tá? E ela fala que irradia mais intensa, maléfica, tá? Que é a representação do mal élfico, tá? Que é submundo. No submundo, os seres humanos têm orelhas pontudas, parecendo os elfos, tá? Porque é resquício de um processo de hibridização de anjos caídos. Por isso a palavra malévola tá aqui, faz até sentido que esteja, tá? Aí fala, você me contava sobre os heróis, olha só, os caras, olha que coisa louca. Dentro do filme fala sobre anjo. Nós temos aqui, ó, deixa eu pegar para você, referências a anjos, os caras descendo em cima de nuvens, tá? Repassando conhecimento para os seres humanos. E aí, de repente, do absoluto nada, nós temos a história aqui, ó. Olha só, falando sobre os anjos, ó. Você me contava sobre os heróis, né, cuja glória foi escrita nas estrelas. Adivinha só, no livro de Enoque fala que estrelas são anjos aprisionados, tá? Aí fala que aquela arma azul ela é capaz de transformar os desertos e restaurar oceanos. É como eu falo, o efeito gama da radiação da bomba nuclear faz com que um local desenvolva, por exemplo, uma árvore que demoraria 50 anos para desenvolver, com radiação ela demoraria apenas 5. E aí acontece, da mesma forma que pode destruir, pode construir. Por isso que existe Deus Shiva, da destruição da construção, porque o campo eletromagnético do plasma destrói, mas tudo que foi destruído naquele local cresce muito rápido, tá? Aí fala sobre essa energia, e aí fala, você me contava a história dos deuses, cuja glória foi escrita nas alturas, e que lá havia uma estrela para mim. Porque a menina foi ensinada para ela, mulher, né? Que foi ensinada para ela que ela iria casar com um anjo. Essa é a história.
Essa é exatamente a história. Você me contava sobre os heróis, cuja glória foi escrita nas estrelas e que lá havia uma estrela para mim. Então, a história do submundo do Hollow Earth é o quê? Que esses híbridos que vivem no subsolo da Terra, que eles foram criados para casarem as mulheres, para casarem com anjos caídos. Que delícia, né? Pois é contado. Aí, eu falo para você desses seres, que são como se fossem os policiais do tempo. Os anjos que administram a história, reescrevendo a história, né? Então, por exemplo, aqui, eu não cheguei a mostrar, mas os anjos, esses seres que são reptilianos, aqui mostra como anjo, mas é reptiliano também. O que acontece, para você poder entender? O que é um anjo seraf? A palavra seraf, de serafim, qual que é a origem dessa palavra? Qual que é a origem? A palavra etimológica seraf, cobra, serpente. Seraf, serpente, tá? E aí o que acontece? Os serafins são anjos no formato mais reptiliano. Isso existe, tá? Não é mito. E aí acontece, esses anjos, esses reptilianos, eles têm a capacidade de se transmutar com um aparelho. No filme Day Live mostra que eles usam os aparelhos para se passarem como humanos, né? E aí acontece, eles apertam o aparelho e mudam de forma, tá? E aí esse aqui é um reptiliano disfarçado, tá? E eles estão infiltrados em todas as esferas da sociedade. Eles estão perto dos governantes, dos reis, dos presidentes, eles estão infiltrados em tudo quanto é canto. Tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem em todos os países. Eles, como dizia a Bíblia antiga, foi removido pelo Concílio de Nicéia, que esses seres eles se infiltravam, ficavam próximos dos reis, dos governantes, e eles eram tidos como conselheiros. E eles davam maus conselhos para os homens. Maus conselhos para os homens. E devido a dar esses maus conselhos para os homens, eles sempre pervertiam a história da humanidade. Aí teve um cara que com uma flauta conseguiu criar uma frequência que quando assoprada, esses seres voltavam à forma original. Eu não sei que frequência que é essa. E ele chegou na convenção do rei, assoprou e os 3 dele apareceram lá. Aí mataram os bichos e começaram a usar essa flauta para poder expulsar esses seres. E começaram, por isso tem essa flauta de encanto. E aí começaram essa onda pelo mundo inteiro para tirarem esses seres. Aí chegou no Concílio de Nicéia, não sei o que, removeram essa flauta de lá, com a frequência que era necessária. Tenho certeza que se tocasse a corneta aí, apareceria um monte de ser por aí, tá? E aí tiraram do livro da Bíblia, né? E aí esse cara que apareceu aparentemente aqui, ó, esse cara que estava aqui, ele foi raptado, né? Ele aparece aqui, ó, preso num local com aqueles bichos verdes lá de criação, tá? Aí, ó, tá vendo aqui, ó, a referência que eu queria te falar, ó. O cara tá lá, ele aperta o aparelho e ele volta à forma dele original, tá vendo? Ele volta à forma dele original. E esses seres, eles são assim, são infiltrados, tá? Em todas as esferas existem. Aí fala que aquele cara tem uma hiper força, porque ele deu um soco um desses bichos aqui, e ele matou o bicho com um soco. Por quê? Porque o cara, a pressão atmosférica no centro, na superfície da Terra é muito forte. Então o osso do cara é muito denso, a musculatura é muito forte. Então quando ele desceu para o subsolo da Terra, o cara conseguia correr a 200 km por hora, pular 1000 metros de altura, o cara podia cair lá de cima que ele morria. O cara tinha super força, carregava uma pedra na mão de 2 toneladas, porque era forte, é tipo o Hulk mesmo. Quando o ser humano desce para baixo do subsolo, ele fica tipo o Hulk, né? Aí o cara ficou assustado, como é que você conseguiu fazer isso, né? Porque a densidade desses seres não permite que... Por que você acha que esses seres aqui não conseguem vir para a superfície da Terra? Por que você acha que não só esses seres, mas esses aqui também, esses conselheiros, por que eles não conseguem vir para a superfície da Terra? Porque Deus colocou uma grande barreira entre esses seres. O ar é mais rarefeito, a pressão em bars atmosférica da Terra é muito grande, então a densidade óssea desses seres não consegue suportar. Não estou dizendo do processo de hibridização que eles conseguem dar conta disso, mas a maioria dos seres do subsolo da Terra, se eles viessem para cá, é como se o corpo deles carregasse 400 quilos. O osso não ia suportar, ia quebrar. E é por isso que eles não vêm para cá. Tá? Aí quando vem é aquela roupa de astronauta, né? Por exemplo, os maias falam que seres que usavam roupa de astronauta vinham para a superfície da Terra para ensinar conhecimento, mas tinham que usar uma roupa de astronauta. Agora, por que usava a roupa de astronauta e voltava para o buraco? Voltava para o subsolo da Terra, tá entendendo? E aí fala, né? Você matou o cara, ficou abismado com a força dele. E novamente nós temos aqui Seopunk, tá? Que é a tecnologia baseada em cristais, que é retratada aqui, tá? Neste filme. O que é o Seopunk? Nós temos o Gravitron,
que é um metal que fica no Monte Meru, no centro da Terra, não sei se fica na Terra, na parte superfície, na parte de baixo, que é um metal magnético que todas as bússolas apontam para o norte. Esse metal, ele é um metal preto com umas pedras azuis brilhantes, sua luminescência, que é capaz de anular a gravidade. Eles usam essas pedras nos equipamentos deles, para eles levitarem, e colocam cristais vibracional aí para ter energia. Então a tecnologia deles é Sailpunk, tá? E é mostrado aqui a tecnologia naves de cristais Sailpunk, tá? Aí eles cortam um cara lá com a espada e sai sangue azul, tá? É sangue azul que sai deles, tá? Por que o sangue azul? Por causa do cobre. Se o sangue fosse ouro monatômico, o sangue seria em forma de ouro. Mas por ter cobre é azul e ferro é vermelho, tá? Aí mostra lá o conflito entre eles. O cara, você não é o homem vermelho, né? Ou seja, simplesmente o cara tem sangue azul, o outro tem sangue vermelho, ele fica abismado com o cara, né? Olha só, isso mostra interesse em nossos corpos, somente os nossos corpos podem suportar a dimensão de 1 metro cúbico, né? De 1 tonelada de pressão atmosférica. No filme, o Frankenstein fala exatamente sobre isso. Eles criam corpos casulos da nossa dimensão para que os demônios possam vir e entrar nesse corpo e tomarem a forma no corpo. É isso que é retratado no filme também. Eles querem os nossos corpos, tá? Aí fala sobre as naves, o que não voam na luz em Virgínia, porque o cara veio de Virgínia, né, lá dos Estados Unidos. Aí acontece, não voam na luz. Por que ela falou que a nave, por que essa mulher falou que essa nave que voa na luz? Por quê? Será que ela é louca na cabeça? Não, é porque simplesmente são cristais. É como você vê, qual que o cristal ele é capaz de transmitir informação na velocidade da luz. Cristal está acima de ouro, ouro, de nióbio, silício, grafeno. Então o cristal está muito acima disso. E eles já usavam o cristal há muito tempo, tá? Aí fala sobre o dilúvio, no meio do filme, não absoluto nada. Fala assim, ó, só um louco falaria sobre o tempo dos oceanos, né? Que delícia, retratando o dilúvio, tá? Então eles vão colocando mensagens subliminares o tempo todo, retratação ao dilúvio, porque Deus castigou muito esses seres com o dilúvio. Não foi só água, Deus não mandou só água para que viesse dilúvio. Porque se Deus mandasse só água, esses seres construíam um barco e sobreviveriam. Não é só água. Ou ficavam 40 dias boiando lá. Não é porque a água era efervescente. Tinha anjos, a escolta de Deus poderosa desceu dos céus, o céu se abriu, travou-se uma enorme guerra entre anjos e Deus limpou tudo. E esses seres têm medo de que isso aconteça novamente. Aí Deus falou assim, ó, não, eu faço uma aliança com você, né, para que não tenha mais o dilúvio, inclusive a nossa aliança será o arco-íris, mas a próxima que acontecerá será fogo. Fará essa aí virar trombadinha, tá? E aí fala, não há oceanos no planeta, porque na época da Pangeia não tinha oceanos, era rios, né? Na época da Pangeia era muita terra e tinha rios, né? Então você conseguia conquistar o local inteiro rapidamente. Quando tem oceanos já não é tão fácil assim. Então naquela época não tinha oceanos. Quando você ver a foto da Pangeia você vai entender. E aí fala, né? Os Tânis são mensageiros sagrados da deusa, né? Ou seja, quem que são esses Tânis? Aqueles anjos que vieram de nuvem, né? Aí mostra aqui múltiplos rostos, porque eles se transformam, né? Correto. Só que aqui não representa a transformação dos Tânis, tá? O que isso aqui representa? Representa os querubins. Porque Lúcifer ele era um querubim. O que é um querubim? É um anjo com 4 cabeças. É boi, leão, humano e águia, tá? Que é a cabeça de um querubim. Ele tem 4 cabeças. Então isso aqui está representando que é uma classe de querubins caiu na Terra também. E eles também querem se tornarem deuses nesse mundo, controlar tudo que é nosso, né? Aí fala sobre a história do passado, sobre gigantes, homens gigantes e homens pequenos. Nos tempos do oceano andavam entre nós. Imagina, Marte, um lugar seco do caramba. Imagina os tempos do oceano. Será que está retratando de Marte ou está falando da época da era pré-diluviana? Nos tempos dos oceanos, está retratando simplesmente a era pré-diluviana, né? Porque na era pré-diluviana, em Gênesis 6, os santos sentinelas desceram pelo monte amaldiçoado Hermon, Armon e namorado das mulheres, deram origem gigante. Então estavam todos os anjos presentes ali na superfície, se passando por deuses, né? Aí Deus acabou com a festa, a farra deles. Por isso que fala, no tempo dos oceanos andavam entre nós, que aqueles que buscam a livre eternidade seguiam rio abaixo.
que é referência a rio abaixo? Hollow Earth. Então todo mundo que queria ser eterno deveria fazer a busca pelo Hollow Earth. É isso que ele dizia. O livro Etidorpa fala que lá embaixo no Hollow Earth você não envelhece. Demora muito tempo para você envelhecer devido à pressão atmosférica ser fraca e a gravidade ser quase nula. Então você não envelhece tanto. Isso possibilita que você vive muito tempo no Hollow Earth. É o que é dito por cara que nós não podemos confiar, né? Mas o fato é, quem queria imortalidade deveria buscar o subsolo da Terra. É o que é dito a história antiga, tá? E quem mandava lá? Os anjos caídos, né? Como sempre. Aí fala, siga o rio abaixo até os portões sagrados de Ísis, né? Que na verdade, né, é as conexões que ligam o intramundo. Aqui é mostrado como árvore da vida e da morte, né? Que é capaz de fazer conexões com todos os intramundos, tá? Então fala isso praticamente, ó. Encontre a paz eterna, né? Aí no seio de Isos, né? O que é Isos? Isos é Jesus, é Jesus, tá? Só que eles não vão retratar isso aqui. Quando fala seio de Isos, é uma retratação do seio de Abraão. Jesus Cristo ensinou sobre a vida e a morte através da parábola a palavra de Lázaro e do rico, né? Que simplesmente Lázaro vivia a mendigar, mas acreditava em Deus, e o rico era esnobe e, por ter uma vida farta, não buscou a Deus. Ambos morreram, o rico foi para o inferno por não ter buscado a Deus, não estado de riqueza, e Lázaro, que ansiava por Deus, acabou encontrando conforto no seio de Abraão, que é praticamente os céus. E aí fala sobre o seio de Abraão no subsolo da terra, mas não é seio de Deus, é seio de Isos, lá para baixo. São referências, mas aqui quando fala Isos, pode ser referência a Ísis e a Jesus. Eu creio que seja referência a Jesus, está retratando que a vida eterna aqui é baseada em Cristo Jesus. Pelo menos eu acredito que seja isso, tá? Aí fala, posso levar até os portões para as respostas que você procura. Aí, do absoluto nada no filme mostra antigos monumentos que estão presentes na Palestina. Eu já mostrei sobre isso aqui de templos de pedras que foram erguidos, que parecem ter portais, mas ninguém consegue abrir, que estão na Palestina e em vários lugares do mundo, né? Aí o cara pergunta o que houve aqui, né? Foi Zodanga, né? Ou simplesmente a terra ficou toda destruída, né? Porque os anjos caídos estavam tragando todos os recursos da terra, porque simplesmente eles odiavam a criação de Deus. E aí eles pegavam todos os recursos da terra, concentravam em Atlantis, Lemúria, nos continentes deles, e todo o restante que não tivesse com eles como Deus, eles deixavam sem nada, tudo seco e árido. Por isso que Deus se irou contra eles, tá? Eles fingiram ser Deus. E aí fala sobre isso, tá? Foi Zodanga, né? Aí fala sobre desmoralizar uma nação, requer um grande espetáculo público, esse casamento garantirá que governe sem ser desafiado. O que acontece? Na Bíblia fala sobre isso, né? Sobre o tempo todo casamentos de pessoas indesejáveis. Você não quer se casar com aquela pessoa, mas você casa por poder e riqueza. Na Bíblia, na Antiga Aliança, fala exatamente sobre isso. E aí, eu quero deixar isso bem claro para você. Desculpa a palavra, eu não posso falar aqui para ser censurado, mas essa loucuralhada de casar uma pessoa com a outra por causa de riqueza é retratada como coisa de anjo caído, para desmoralizar o público. Inclusive, a internet do passado é isso aí, ó. Olha que coisa louca, né? O cara simplesmente, ó, olha só, ele tem a conexão, esses reptilianos que se disfarçam, eles controlam a história da humanidade. Eles elegem reis, eles elegem os seus para controlar a história. É isso que é dito no filme. Ele mesmo fala no filme que eles estão ali para controlar a história, dentro do filme, tá? E aí você vê a transformação deles. E esse olho azul é porque eles estão acessando a internet através da inteligência artificial no olho deles, tá? Aí fala sobre isso. Então esse cara tá caçando esses seres aí, ó. Esse cara aqui, ó. Ele tá caçando esse cara e essa mulher aqui, tá? Porque eles sabem demais. Então tá caçando o cara e é isso. Aí depois continua, né? Eles encontram essa árvore da vida. Aqui não é tão bem uma árvore da vida, tá? Eu nunca vi esse tipo de estrutura. É uma estrutura inteligente com inteligência artificial, tá? Aí ela se abre e é aquilo que eu falo. O filme Avatar retrata isso muito bem. O que o filme Avatar retrata? Fala sobre conexões neurais dentro de árvore, que você é capaz de absorver conhecimento pelas árvores, se nutrir com a energia das árvores, e as árvores são pontos de conexões à internet do passado. Depois a árvore mudou sua composição devido à guerra plasmática, tá? Mas então fala que as árvores eram vivas, né? E elas se abriam, elas tinham conexões no passado. Aí fala, isso não é trabalho dos deuses, ou seja, é retratado que o que? Essas árvores não foram criadas por anjos caídos. Então eles sabem que foi Deus, Jesus Cristo, que criou essas árvores para nós.
Mas, né, não é trabalho dos deuses, mas eles, os anjos caídos, se apoderaram das árvores, tá? São máquinas, porque as árvores, elas de fato são máquinas. Hoje em dia são poucas, mas hoje em dia não é mais do que era no passado. Mas as árvores no passado, elas tinham raízes imensas. Elas semeavam o mundo inteiro. Árvores de 4 mil, 5 mil metros de altura, que viviam seres habitantes por lá. E aí essas árvores tinham essas conexões. Deus o criou para suprir a necessidade do ser humano na era pré-diluviana, tá? Aí fala, isso é o trabalho dos deuses, são tipo máquinas, porque de fato as árvores do passado funcionavam como máquinas, tá? Aí o cara coloca aquele objeto de teletransporte que eu falei no filme 1, que fez com que ele chegasse em Marte, mas na verdade é Hollow Earth, nessa árvore, e a árvore se interage, né? Elas vão se interagir. Aí de novo o cara fala aranha. Nós temos aqui os Cherokees e os Apaches, duas classes de índios americanas, que retratam que simplesmente esses caras, no mundo no passado tinha internet. Os índios Cherokees falam o seguinte, que a civilização ela é extinta quando a grande Mother Spy Web está pelo mundo. O que é uma grande teia mãe que está tão lançada pelo mundo? Você acha que uma aranha gigante ficou tecendo lá o mundo inteiro? Não, porque são conexões invisíveis que você se comunica, que você tem grande conhecimento. Então essa grande Spider Web que é falada pelos Cherokees é a internet do passado, e pelos Apaches também é a internet do passado da inteligência artificial. Então nós temos duas classes de índios falando sobre a aranha, que é a inteligência artificial e internet do passado, tá? Aí o cara entende que isso é dos índios Apache, Cherokees, e tem os 9 intramundos. Porque a cultura celta fala que não existe só a Terra, mas estamos ligados em 9 mundos. Eu tenho minhas dúvidas. Eu realmente acredito que existem mais mundos. Deus não criou só a Terra. Eu não acho que Deus só criaria a Terra com a capacidade de criar o universo inteiro. Só que é o que os caras descrevem, que a árvore da vida está conectada em 9 mundos. É a crença e cultura deles, tá? Inclusive eu até coloco aqui, ó, que é o que eles falam. Isso aqui tem muito a ver com o Thor, a história de Thor, Midgard lá. É esse aqui, ó, o reino de Asgard, que é praticamente o reino dos céus. Nós temos aqui a Terra, tá? Nós temos o subsolo da Terra e vários reinos que ficam próximos ali, com as suas esferas. O inferno, o reino dos Nephilims, que é o Nephilim, tá? Que é simplesmente onde eles vivem. Tudo isso aqui, tá? O reino dos gigantes. Então, a cultura celta, que é a mesma cultura dos vikings, tá? Que é onde originou a história de Thor, que depois virou grega, a história fala sobre Midgard, Asgard, essa história toda é os 9 intramundos, tá? Que eles falam que a árvore da vida e da morte o conecta a 9 mundos, tá? Então eles vão lá e retratam a mesma história aqui, tá bom? De fato é algo bem curioso a se pensar, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, vai ter a parte 3 desse vídeo, tá? Eu recomendo que você deixe o seu like, que você inscreva no canal, deixar o seu like é semeador do canal e conheça o meu trabalho, tem um link aqui na descrição, tá? Se você quiser conhecer meu trabalho, tem 50% de desconto e você conta com o meu contato pessoal, para você remover essas amarras do sistema da sua vida, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço!